alunos! Sejam muito bem-vindos a mais um curso no PCBS Campus. O meu nome é Maria Clara Donato e eu serei a professora de vocês hoje. O nosso curso ele vai explorar o contexto básico da seleção de amostras em auditoria. Eu espero que vocês gostem muito desse conteúdo e que vocês possam aplicá-lo bastante no dia a dia e na vida prática de vocês. Antes de a gente começar o nosso curso, é bem interessante a gente poder entender um pouco sobre o que ele vai tratar exatamente. Então, no nosso curso de seleção de amostra em auditoria, o nosso principal objetivo é auxiliar vocês na aquisição de conhecimentos gerais na área da auditoria, seja ela interna ou externa, e apresentar algumas ferramentas que são utilizadas, e as metodologias mais conhecidas para selecionar amostragens dentro do contexto da auditoria, certo? Esse curso ele vai cobrir as necessidades tanto de profissionais que tenham responsabilidade a nível de gestão no contexto geral de auditoria, como também todo o pessoal que se interessa por esse assunto, certo? A nossa aula ela vai contemplar conceitos fundamentais do processo de auditoria, e do processo de seleção de amostragens, esse é o nosso principal foco, e os principais métodos e ferramentas que são utilizados para se fazer esse tipo de seleção, bem como quais são os erros mais comuns cometidos na hora de fazer a seleção das amostras e como a gente pode evitar eles para que a nossa auditoria ela corresponda a um resultado mais real e mais aplicável à realidade. Vamos começar? Então, pessoal, para que a gente possa entender o nosso conteúdo, o nosso tópico abordado, é interessante que a gente tenha alguma noção geral do assunto, que nós vamos estudar. Então, ao elaborar e divulgar demonstrações contábeis de uma empresa, a gente precisa prestar atenção em muitas coisas, Como, por exemplo, princípios, normas, qual é a legislação vigente no momento da auditoria, quais são as normas que vão ser aplicadas para essa empresa, e tudo aquilo que também está relacionado à contabilidade, ao direito. E aí, quando a gente observa esses princípios, essas normas, a gente vai assegurar que as demonstrações dadas como resultado da auditoria, elas refletem a situação patrimonial, econômica e financeira da empresa. A gente vai poder dar um parecer certo da nossa auditoria sobre a conformidade daquela empresa no geral. E aí, a função do auditor, ela vai estar sempre associada a quais princípios? O da credibilidade, Claro que a gente adota o entendimento de que aquilo que o auditor está falando é verdade, A gente dá crédito àquilo que está sendo demonstrado como resultado da auditoria. A lisura, de que o processo foi bem feito, foi estudado, foi elaborado da forma mais confiável possível, da forma mais técnica e ética possível. Nós também vamos passar, para essa auditoria, a ideia de que há uma responsabilidade do auditor naquele resultado que ele está demonstrando para a sociedade, de que daquele trabalho que ele fez foi um trabalho feito com responsabilidade, como eu já disse, com ética, com técnica, obedecendo todas as normas e legislações necessárias. E, por fim, nós temos que dizer também que o próprio auditor, ele está associado a essa questão da confiabilidade, que é uma característica muito junto da credibilidade. Isso aí vai estar muito associado à figura do auditor, porque a gente precisa confiar, principalmente quem não entende a forma técnica como a auditoria foi elaborada, a gente precisa confiar nos resultados que ela apresenta, da mesma forma que a gente confia em qualquer outro profissional, ok? E aí, durante o procedimento de auditoria, é interessante que a função que a gente evidencie, a função do auditor, que é analisar técnicas para reunir evidências e provas para fundamentar o seu parecer. Ou seja, o parecer do auditor, ele vai ser baseado em normas, em coisas práticas, aplicáveis ao contexto da empresa em questão. E aí, quando a gente fala em auditoria de uma empresa, a gente precisa ter em mente que a auditoria ela vai passar pela verificação de documentos, de transações econômicas, de saldos, demonstrativos fiscais, e que tudo isso, independente do porte da empresa, vai se revelar em um grande volume de documentos e informações a ser analisado pelo auditor. E assim, a gente pode dizer que é quase que impossível em tempo hábil,
que o auditor analise tanta documentação e dê o seu parecer baseado, né, um parecer assim, claro, obedecendo à lisura, à credibilidade, de uma forma, né, concreta, abrangendo tanta documentação a ser analisada. E é por isso que a gente vai começar a estudar o contexto da amostragem dentro da auditoria. Porque quando a gente verifica que o auditor não tem como lidar com tantos demonstrativos e tantos documentos da empresa, ele vai precisar selecionar amostras, aplicar a sua técnica, para, a partir daí, poder fazer a sua auditoria e basear o seu parecer apenas naquelas amostragens, mas de uma forma com que esse parecer ele reflita a realidade geral da empresa. E isso vai ser possível através das técnicas e metodologias da seleção de amostras. Então, pessoal, a amostragem ela vai significar, né, a utilização e o exame de uma parte de um todo, né? Nós vamos ter o todo, que são todos os documentos demonstrativos, transações, notas, todos os documentos da empresa, e a amostragem vai ser a utilização e o exame de apenas uma parte desse grande universo de documentações. E ela deve expressar exatamente a mesma realidade que seria constatada se a gente estivesse analisando o universo. Em outras palavras, né, quando se precisa analisar um determinado grupo de pessoas, a gente vai dar sempre exemplos utilizando pessoas, porque talvez vai ser mais fácil para vocês compreenderem, né? Mas quando a gente precisa analisar um determinado grupo de pessoas para chegar a algum tipo de conclusão, na grande maioria dos casos, a gente não vai poder entrevistar todo mundo. A gente vê muito isso em campanhas políticas, por exemplo. A gente quer fazer uma enquete para saber quem é o candidato a prefeito da cidade X, que tem mais chances de ganhar o pleito eleitoral. A gente tem condição de entrevistar todos os cidadãos da cidade X? É muito complicado, é um projeto muito abrangente, né? Seria gasto muito dinheiro e, basicamente, a gente vai ter o resultado da eleição lá no dia da eleição. Mas a gente pode fazer o quê? Conseguir analisar uma amostragem dessa cidade toda, mas que, ao mesmo tempo, reflita a realidade da sociedade, né? Quem seria o candidato mais votado? A gente seleciona uma parte daquela população. Claro que a gente não pode pegar, por exemplo, só um bairro específico. Eu estou trabalhando na pesquisa do candidato B e eu sei que no bairro lá ele tem um grande número de votos, mas só naquele bairro. Então, será que é certo eu ir só naquele bairro e falar só com aquelas pessoas? Talvez o resultado da minha pesquisa não vá mostrar o universo da cidade, né? Vai ser um resultado meio fraudado ali, um resultado que eu quero induzir a ele. Então, é mais ou menos isso que nós vamos aplicar na auditoria também. Se eu sei que a empresa que eu estou analisando teve muito sucesso no ano de 2020, eu não posso pegar só a documentação de 2020 e fazer um parecer de que aquela empresa está ok, se eu sei que em 2021 ela enfrentou uma grande perda, né? E está em processo de falência agora. O meu parecer, ele sairia errado, ele sairia um parecer induzido. Da mesma forma como eu fui lá no bairro, que eu sabia onde o meu candidato tinha mais chances de ganhar, né? Aqui eu sei onde eu posso ir na empresa para dizer, a empresa está numa saúde boa. Só que aquilo não vai refletir a realidade. Então, é muito importante que, ao determinar o grupo a ser analisado, a gente também consiga refletir o resultado que chegaria se a gente analisasse o todo, certo? E vocês vão entender isso um pouco melhor quando eu for explicando cada um dos métodos que a gente utiliza na auditoria. Mas é basicamente isso, né? A gente vai analisar um determinado grupo, certo? Um grupo, seja de pessoas, de documentos, de funcionários, dependendo do nosso objetivo, para chegar a uma conclusão. Na maioria das vezes, como a gente não pode usar o grupo inteiro, a gente vai selecionar uma pequena parte do todo, cujo resultado pode representar a realidade, se fosse possível analisar a amostra inteira. E aqui embaixo vai ter exatamente o exemplo que eu dei para vocês das campanhas eleitorais, que é um exemplo que eu acho que é onde a gente consegue ver mais na prática o contexto da amostra sendo aplicado, né? E aí é justamente aquilo, como a gente não pode analisar um país inteiro para saber quem poderia ser eleito presidente, se a gente pegar um país como o Brasil, por exemplo, a gente vê que existem estados do Brasil que possuem a extensão territorial de um país na Europa. Então, se você para pensar nesse sentido, é quase que impossível você fazer uma pesquisa
com toda a população brasileira. Então, você vai pegar grupos, claro, de cada ponto do país e que possam representar a realidade geral no contexto dessa campanha eleitoral específica. Quando a gente traz esse conceito da amostragem para dentro da realidade das auditorias, é interessante, como a gente falou, né? As auditorias são sempre regidas por muitas normas, muitas legislações que precisam ser observadas e aplicadas. E nesse caso aqui, das amostras, do uso das amostras na auditoria, a gente precisa utilizar a norma internacional de auditoria, que é a NIA número 530, tá aqui, que foi elaborada pela International Federation of Accountants, a Federação Internacional de Contadores, e que ela vai nortear mais ou menos a nossa aplicação da amostragem dentro do processo de auditoria. Nesse contexto, se entende que a amostra vai ser uma análise de menos de 100% do grupo geral, certo? A gente sempre vai analisar, se a gente estiver analisando o grupo todo, a gente está analisando o universo, então não vai haver a utilização de amostragem. Mas a partir do momento que a gente utiliza um número inferior a 100%, a gente está fazendo a utilização da amostragem. E o resultado dessa nossa amostragem deve conferir ao auditor uma melhor forma de avaliar as características da empresa como um todo, certo? Construindo uma conclusão que pode abranger toda a população da auditoria. Então, ele vai, dentro do seu estudo, gerar uma conclusão que pode ser aplicada ao todo, por mais que ele tenha analisado só uma pequena parte. E independente da escolha do auditor, né, e dos métodos que ele vai utilizar para construir a sua amostra, é sempre interessante que ele faça testes de observância e testes substantivos para comprovar que o resultado dele realmente é capaz de ser aplicado para o contexto da população como um todo e não apenas dentro daquela amostra selecionada por ele, certo? Então, os fatores principais que vão influenciar na escolha da amostragem vão ser esses aqui, elencados para vocês. E o primeiro é a determinação da população. Então, primeiro, antes que eu estabeleça qual vai ser o grupo que eu vou analisar, né, qual vai ser o pequeno grupo que eu vou analisar, eu preciso determinar quem é o universo dentro do qual esse grupo está contido, né? Então, primeiro vai haver a determinação da população, certo? A população completa, a população geral, o universo, como vocês preferirem chamar. E só depois que eu determinar a população, eu vou para o tamanho da amostragem. Então, beleza, minha população vai ser a documentação fiscal da empresa B, certo? Então, eu vou lá analisar a documentação da empresa B. Eu vou analisar a empresa C? Eu vou analisar a empresa N? Não vou. Então, eu estou determinando a minha população. E a minha população, o meu universo, vão ser os documentos fiscais da empresa B. A partir do momento que eu determino essa população, eu vou definir o tamanho da minha amostragem. Quantos por cento, né, desses documentos fiscais eu sou capaz de analisar? Digamos que eu tenha 20 dias para terminar a minha auditoria, né, para poder emitir um parecer. Então, dentro desses 20 dias que eu tenho, quanto de documentação eu consigo estudar, processar e analisar? Então, eu vou determinei minha população e vou determinar agora o tamanho da minha amostragem. A minha amostragem vai ser de 30%, vai ser de 40%. Não importa. O importante é que o resultado dessa amostragem reflita o universo inteiro, certo? Temos também os riscos, obviamente, né? Existem riscos dentro do processo de amostragem e acho que o principal risco que a gente está lidando aqui dentro é o risco de que o resultado não reflita o todo. Daquela forma do exemplo que eu dei para vocês, se eu estou analisando uma campanha eleitoral para prefeito na minha cidade e eu vou só em um bairro, eu estou correndo risco de quê? De que naquele bairro exista um candidato favorito e que aquele candidato acabe nem refletindo, né, a vontade da população como um todo, mas apenas daquele bairro. Então, o resultado da minha amostragem, ele não vai conferir com o resultado da população no geral. Então, esse risco aqui, ele sempre vai estar presente quando a gente for falar de amostragem, que existem outros riscos que nós vamos ver mais para frente, mas o principal deles é que esse resultado não reflita
o universo como um todo. E além dos riscos, nós temos os erros toleráveis. É óbvio que vão acontecer erros, né? Eu acho que nenhum trabalho no mundo é perfeito. E ainda mais quando a gente utiliza a amostragem, existem percentuais, margens de erro. E o erro tolerável é justamente essa margem de erro. Acho que aqui no Brasil, principalmente, é muito comum quando a gente está falando sobre pesquisas de popularidade durante campanhas eleitorais, que a gente escute com a margem de erro para mais ou para menos de 2%. Então, esse vai ser o erro tolerável. A gente tolera que haja esse erro, sabe? Porque a gente sabe que o processo não é perfeito. Mesmo que a gente pudesse analisar a população inteira, ainda assim poderia ser passível de algum erro. Então, a gente tem uma determinação de que há um erro tolerável, um erro que, apesar de não refletir a população, é um erro aceitável. E também vamos ter o erro esperado, né? Da mesma forma que a gente tolera um erro, a gente também espera que ocorra algum erro. Então, às vezes, quando eu vou definir a minha amostragem, logo de cara eu vejo que existe um erro. Então, pode ser que alguma pessoa minta. Eu posso esperar que talvez aquela pessoa, digamos, ainda no contexto lá da campanha eleitoral, mas às vezes, para não desagradar alguém ou por causa de algum favor, ela acabe não dando, não expressando o seu voto da forma como deveria, né? Tem as pessoas que preferem omitir, as pessoas que preferem não participar, né, das campanhas. Então, existe o erro esperado, que é o erro justamente que vai refletir essa amostra específica ali, que a gente, antes de começar, já sabe que vai acontecer, certo? Eu vou explicar melhor essas teorias para vocês com exemplos mais na frente, mas isso aqui foi só para mostrar para vocês os 5 principais fatores que vão influenciar na escolha da minha amostragem, certo? Então, vamos lá. Quais serão as fases da auditoria e, mais especificamente, a fase da seleção de amostragem, né? Primeiro, nós vamos definir a população, que vai ser o conjunto inteiro de dados, os quais a amostra deve ser, dentro deles, né, a amostra vai ser selecionada. Como eu mostrei aqui a vocês no slide anterior, nós temos a população, né, o universo da empresa B, e dentro da empresa B eu vou selecionar um tipo de documento que eu quero analisar. Então, dentro da empresa, dentro da população, eu vou tirar a amostra que vai ser selecionada. E aí, eu vou apresentar para vocês agora 2 tipos de risco que podem decorrer dessa amostra que eu selecionei, né? Que podem ser riscos de amostragem, que são riscos decorrentes do método de amostragem que eu escolhi, ou riscos que não são resultado da amostragem. São riscos que ocorrem, mas que eles não vão decorrer necessariamente do problema da amostra, né? Foi um risco que aconteceu fora. Foi um erro de cálculo do próprio auditor, foi um erro da empresa ao passar os documentos. Então, assim, é qualquer outro erro que não decorra da amostragem. Então, o risco de amostragem, ele representa o risco de que a conclusão do auditor, né, não representa a realidade, não representa o universo. Então, aquele grupo B, dentro da empresa B, a amostra que eu selecionei não representa a realidade da empresa. Aquele outro exemplo que eu dei, né? Analisei só os documentos de 2020. E 2020 foi um ano bom para minha empresa. Mas 2022 não está sendo. 2021 não foi. Então, aquele grupo de documentos que eu selecionei, ele não mostra o atual estado da empresa. Ele mostra a empresa lá naquele ponto, lá em outro momento, lá onde foi definida a amostra, mas não mostra agora o atual resultado da empresa. Então, ele acaba expressando uma realidade diferente daquela que seria mostrada se eu tivesse analisado o contexto completo da população, né? Outro exemplo, lá voltando para as campanhas eleitorais, né? Quando eu vou só para um bairro, ao invés de analisar a cidade inteira, e lá naquele bairro eu acabo cometendo o erro de selecionar, por exemplo, um bairro muito tendencioso para o lado de um candidato e não de todos, né? Enfim, e o risco não resultante de amostragem vai ser qualquer outro risco que ocorra, né, nos cálculos, como eu disse, nos documentos exibidos, e que ocorreu por qualquer motivo, mas não algum motivo relacionado à amostragem em si. Então, nós vamos ter também o conceito de anomalia, certo? A anomalia é quando a gente observa uma distorção ou um desvio dentro da população, certo? A gente vê que aquela população inteira deve ser analisada, mas dentro daquele contexto eu percebo que
que existe alguma coisa estranha, como eu falei para vocês, vai ter sempre a questão das pessoas que vão preferir não participar da pesquisa, vão ter as pessoas que não vão falar a verdade durante a pesquisa, né? Então, são os desvios ocorridos e a distorção que pode ocorrer, certo? Quando a gente falar em unidade de amostragem, eu vou estar falando do indivíduo e do que, quando a gente junta, compõe a população. Então, por exemplo, numa população de 10 pessoas, certo? A unidade de amostragem vai ser cada um dos indivíduos. Como tem aqui, ó, nessa imagem aqui em cima, nós temos uma população de 12 pessoas e cada pessoinha dessa é uma unidade de amostragem. Por exemplo, essa pessoinha 1 é uma unidade de amostragem, pessoinha 2, 2 unidades de amostragem, pessoinha 3 é a terceira unidade de amostragem. Então, a unidade vão ser os grupos que compõem a população, né? E dentro do qual vai ser selecionada a amostra. Quando a gente fala em amostragem estatística, nós estamos falando das técnicas e dos métodos de seleção de amostragem que vão ser baseados na estatística e, principalmente, é quando vai ser usada a teoria das probabilidades, certo? Para avaliar os resultados obtidos e até para selecionar as amostras. Essa imagem que eu trouxe para vocês aqui, inclusive, é um ótimo exemplo daquilo que a gente está estudando, porque ó, vocês conseguem observar aqui que a população vai representar todos esses indivíduos. Esses 12 indivíduos, eles são a população inteira, o conjunto inteiro que eu preciso analisar. E para a amostra, eu seleciono alguns indivíduos, certo? Então, aqui tem de 12, foram selecionados 4 indivíduos. Então, a gente vai ver agora como é que a gente pode selecionar esses indivíduos da melhor forma possível, certo? Mas temos mais alguns conceitos ainda para apresentar. Temos o conceito de estratificação, que vai ser o processo pelo qual eu divido a população em subpopulações com características semelhantes, né? E cada uma com unidade de amostragem. Então, vou voltar para esse exemplo aqui. Nós temos a população e na estratificação nós temos subpopulações. Então, eu vou ter, ó, essa subpopulação 1, a subpopulação 2 e aqui a subpopulação 3. Então, eu posso dividir eles de acordo com alguns critérios. Por exemplo, faixa etária. A minha primeira população lá em cima são pessoas de 18, digamos que sejam as pessoas entre 18 e 24 anos. Embaixo, de 25 a 35 anos. E a última vai ser de 36 ou mais. Então, esse processo de estratificação é quando eu pego características semelhantes, certo? No caso do exemplo que eu dei faixa etária. Mas pode ser, por exemplo, sexo biológico. Eu posso dividir o meu grupo entre pessoas do sexo biológico feminino, pessoas do sexo biológico masculino. Ou eu posso dividir também pela forma como essas pessoas se identificam, né? Um grupo feminino e um grupo masculino, independente do sexo biológico. Nós podemos dividir essas pessoas em regiões, por exemplo, numa cidade. Pessoas do bairro X, pessoas do bairro Y, pessoas do bairro Z. Então, assim, a estratificação é quando eu vou pegar a população e vou fazer subgrupos. Vou fazer subpopulações com características semelhantes, certo? A distorção tolerável, ou erro tolerável, né, como eu falei para vocês, ele pode ser um valor monetário, uma quantidade, uma unidade, né? Por exemplo, se a gente está tratando de documentos fiscais, a gente pode falar em valor. Se a gente está falando de população de pessoas, a gente está falando de indivíduos. Então, é um valor que vai ser atribuído pelo auditor, né, no caso, que vai construir um nível de segurança, certo? Assim, a gente pode garantir que o valor não seja excedido pela distorção real quando os resultados forem aplicados à população. Vamos dar uma traduzida, né, nesses termos técnicos. A distorção tolerável é justamente aquilo que a gente escuta nas pesquisas políticas. É a chamada margem de erro. Então, eu vou definir uma margem e aí, quando eu aplicar esse resultado para a população, não vai ficar tão fora da realidade. Por exemplo, vamos lá para a campanha política. Eu tenho o candidato A e o candidato B. Na minha pesquisa, o candidato A está com 45% das intenções de voto e o candidato B com 25%, com uma margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Então, meu candidato A, eu defini que ele está com 45%, né? Então, quando a gente for aplicar para a população real, a votação dele vai estar entre 47% e 42%. Lembra que eu falei 2% para mais ou para menos? Então, eu defini o 45% aqui, mas eu estou dizendo, ó,
que quando eu for aplicar esse valor para a sociedade, vai haver essa distorção nos números, certo? Ele não vai refletir o valor, né, exato. Então, o valor, quando a gente for aplicar para a população real, vai ser entre 47% e 42%. Quando eu falo do meu candidato B, né, que eu falei que estava com 35% das intenções de voto, com aquela variação, né, a margem de erro de 2% para mais ou para menos, então vai incluir aqui entre 32% e 37% das intenções de voto. Vai ser essa faixa de segurança que eu vou ter quando eu for pegar o meu dado, né, que eu concluí aqui na minha pesquisa, e for aplicar para a população inteira. E a taxa tolerável de desvio, né, que é esse outro conceito que tem aqui embaixo, vai ser justamente quando existem desvios nos procedimentos do controle interno que são previstos, né? Sendo definido como auditor outro nível de segurança, né, que a gente pode chamar também de margem de erro, não devendo ele ser excedido pela taxa real de desvio ocorrido na população. É mais ou menos a mesma coisa, né? Lembram que eu falei quando a gente vai falar no erro tolerável e tal? O erro aqui do desvio vai ser, por exemplo, quando essa taxa do desvio, ela vai garantir que, apesar de haver algum erro, algum desvio, ainda assim os meus resultados eles são aceitáveis. Lembra quando eu falei do contexto da população, de uma pessoa que prefere não opinar quando ela mente sobre o possível voto dela ao desvio, e existe uma taxa tolerável de desvio. Eu estimo, antes mesmo de começar o meu processo de pesquisa, que cerca de 10 pessoas, das que eu selecionei, num grupo de 100, vão preferir não falar ou vão me dar uma informação falsa. Então, eu estou definindo uma taxa de desvio que é tolerável e que não vai afetar o resultado da minha pesquisa. Dentro do contexto da auditoria numa empresa, a gente pode pegar, por exemplo, o caso de que um proprietário decidiu ocultar algum documento, ou algum documento está perdido, ou algum documento ainda não foi emitido, né, pelas autoridades responsáveis. Então, eu vou tolerar uma taxa de 3 documentos. Então, apesar de haver essa falta, essa lacuna, esse desvio, isso não vai afetar no meu resultado geral da auditoria, certo? Vamos para o próximo. E agora a gente vai começar já a adentrar mais no contexto das amostragens, da probabilidade em si, e deixar um pouco mais de auditoria de lado. E aqui nós vamos definir os principais métodos de amostragem. Basicamente, eu vou ter 2 métodos de amostragem. As amostragens que usam probabilidade e as amostragens que não usam probabilidade, né? O método que usa probabilidade seleciona membros aleatórios de uma população a partir de alguns critérios, que nós vamos ver nos próximos slides, dando a cada membro oportunidades iguais de fazer parte da amostra. Então, vão ser métodos de seleção que vão ser baseados naquela teoria da probabilidade que eu falei para vocês, e todo mundo vai ter chance por igual de participar. Por exemplo, numa cidade de 500 mil habitantes, todo mundo tem chance de participar. Vai depender do meu critério para selecionar as pessoas, mas eu vou ser justa. E é por isso que as amostragens com o uso de probabilidade, elas são mais indicadas, e na maioria das vezes dão mais credibilidade ao processo, justamente porque eu vou garantir uma distribuição mais igualitária da minha amostragem, né? Isso, obviamente, não quer dizer que minha amostragem não tenha erros. Pode ser que na hora de eu dividir a população lá, caia mais indivíduos no bairro X, né, que vai definir um determinado candidato. Claro que isso pode acontecer, mas são métodos mais imparciais de selecionar o tamanho da sua amostra. E nós também vamos ter as amostragens que são feitas sem o uso da probabilidade. Isso não quer dizer que elas são mais erradas ou que não vão ser aplicáveis, mas que sim, claro, vamos ter um método diferente. No entanto, existem pesquisas que demandam o uso de amostragens sem probabilidade. É um método que não vai fazer uso lá da teoria das probabilidades, já como nós vimos, e ele está muito ligado à capacidade do próprio pesquisador em escolher os membros da amostra. Claro que isso não vai conferir a todo mundo a mesma chance de ser selecionado, mas ainda assim, nós vamos ter uma forma de amostragem válida. Um bom exemplo de amostragem sem probabilidade, como nós ainda vamos exemplificar mais para frente, mas só para vocês entenderem melhor, é, por exemplo, quando eu pego um papel, né, com uma pesquisa e vou para uma rua muito movimentada da minha cidade e vou escolhendo as pessoas aleatoriamente.
eu não vou fazer uma pré-seleção das pessoas que serão analisadas, né? Quando a gente usa a amostragem com probabilidade, a gente faz uma pré-seleção, né? Digamos que eu use um sorteio. Eu coloco o nome de todos os cidadãos da cidade dentro de uma urna e vou sorteando lá quem vai participar da minha amostra, e aí eu faço ligações, ou eu vou na casa dessa pessoa, então eu pré-selecionei os candidatos. Nas amostragens sem probabilidade, como nesse exemplo que eu dei para vocês, eu não vou fazer essa pré-seleção. Eu vou olhar para você na rua e vou te entrevistar. Dizer, oi, tudo bom? Você topa fazer a entrevista? Pode ser que você aceite ou não, mas aí a gente conversa, né? E faz a entrevista, ou não. E aí, assim, a principal característica vai ser justamente isso. Você não dá oportunidades iguais a todos os membros de participarem. Por quê? Eu posso não estar passando naquela rua, então eu não vou participar. Eu vou estar entrevistando só quem está passando por aquela rua. Então, vamos lá. Nas amostragens de probabilidade, como eu disse já a vocês, né, como a gente já viu, vão ser técnicas que vão ser baseadas na teoria da probabilidade, certo? Para poder definir qual a amostragem da minha população que foi escolhida para participar dessa pesquisa, por exemplo, dessa auditoria. Então, os métodos, eles devem sempre considerar todos os membros da população. Então, por exemplo, se eu quero entrevistar para saber, né, quem é o candidato que pode ganhar na minha cidade, eu vou ter que, antes de selecionar a amostragem, eu vou ter que escolher um dos métodos que eu vou apresentar para vocês, utilizando todos os membros. Então, se eu vou botar numa caixinha o nome para ir sorteando, eu preciso botar o nome de todas as pessoas da minha cidade. Se eu quero fazer uma amostragem dentro de uma sala de aula, eu vou botar o nome de todos os meus alunos daquela sala de aula dentro da amostragem. Se eu quero fazer uma pesquisa aqui no PCBS Campus para saber se vocês gostam dos cursos da professora Maria Clara, eu vou entrevistar, por exemplo, as pessoas que estão tendo curso com outra professora, pessoas que não viram o curso meu ainda. Não, então essas pessoas não podem entrar na minha amostragem. Então essa vai ser uma amostragem com probabilidade? Não vai. Eu não posso pegar todos os meus alunos, todos os alunos cadastrados no PCBS Campus, para perguntar se eles gostam dos meus cursos, porque nem todos viram. Então, essa não vai ser uma amostragem com probabilidade. Para que seja uma amostragem com probabilidade, eu tenho que pegar todos os membros da população para poder formar as amostras com base num procedimento fixo. Eu vou pré-estabelecer, né, o procedimento que será feito para dar chance igual de todo mundo participar. Então, ó, por exemplo, em uma população de 100 membros, certo? Uma população de 100 pessoas, por exemplo, a chance de um membro ser selecionado são de 1 para 100. Então, todo mundo tem chances iguais de participar. Se cadastrados no PCBS Campus tem 50 alunos, a chance dos 50 participarem da minha pesquisa são de 1 para 50, certo? São chances iguais. E existem 4 principais técnicas para utilizar a amostragem baseada na probabilidade. A primeira dela vai ser a amostragem por cluster, que está mais representada aqui na imagem para vocês. E é um método onde eu vou dividir a população em grupos. Lembram que a gente já falou um pouco sobre isso? Então, eu vou dividir essa população em grupos que representam a população total. Então, vamos pensar lá no contexto da sala de aula. Eu tenho uma sala de aula com 30 alunos e eu quero fazer uma pesquisa. Se eu fazer a pesquisa pela amostragem por cluster, eu vou dividir essa minha sala de aula. Olha o exemplo da imagem aqui do lado. Eu tenho o universo, né, dos indivíduos e aqui, quando eu aplico o cluster, como vocês podem ver, eu dividi em 3 universos. Podem ser faixa etária, sexo biológico, raça, religião. São fatores, é muito importante isso, que eu defina um fator que ele impacte na minha pesquisa. Se eu estou pesquisando, por exemplo, sobre alunos que gostam da aula da professora Maria Clara, e eu vou dividir meus alunos por religião, tipo, tem alguma coisa a ver, né? Como se a sua religião fosse interferir no fato de você gostar ou não da minha aula. Mas talvez, se a gente for dividir por idade, por exemplo, pode ser que a gente perceba que alunos mais jovens gostam da minha aula, alunos mais velhos preferem a aula de um professor que fale mais devagar, né? Já que eu falo muito rápido, por exemplo. Então, a gente pode... idade pode interferir, sim. Sexo, né? Vamos lá. Será que o sexo, né, o gênero biológico do meu aluno pode interferir? Talvez.
talvez as mulheres, né, as pessoas do sexo feminino, elas se sintam mais confortáveis na minha aula, né? Não sei. Então, é um, um parâmetro válido. Nacionalidade. A gente está aqui numa plataforma internacional, então talvez as pessoas que falem português brasileiro, elas gostem mais da minha aula do que as pessoas que falam português de Portugal, por exemplo. Elas podem não se sentir confortáveis com a minha forma de falar o português e elas não gostem tanto assim da minha aula. Então é importante que, independente do parâmetro que for usado, devem ser parâmetros que causem alterações na pesquisa. Eu não posso pegar um parâmetro que não tem nada a ver, certo? É interessante que a gente pegue um parâmetro que faça sentido, certo? E aí, a pesquisa vai ocorrer de uma forma mais efetiva. Eu posso escolher, por exemplo, vou separar a sala em 3 grupos de acordo com a idade. E aí, de cada grupo, eu vou selecionar 2 membros, certo? Então, de forma aleatória, eu posso formar esses grupos para estabelecer os grupos e sortear 2 membros de cada um. Essa é a amostragem por cluster, é a divisão por grupos da população geral, certo? Então, nós temos também a amostragem sistemática. Nesse tipo de metodologia, os membros são selecionados dentro de intervalos regulares de uma população. Esse aqui pode ser mais confuso de entender, mas não se preocupe que a gente vai conseguir juntos, tá? Então, é preciso para esse tipo de seleção que a gente tenha um ponto de partida e vai depender muito também do tamanho da amostra que eu vou querer. E a gente precisa entender que as pessoas vão ser escolhidas em intervalos regulares. Nesse método, a gente pré-define um intervalo, certo? E a gente se organiza para selecionar essas pessoas. E a principal vantagem desse tipo de amostragem vai ser a economia de tempo. Eu botei um exemplo aqui, eu vou explicar para vocês, mas eu vou dar um exemplo que vai ser ainda mais fácil de entender. Então, para uma coleta sistemática numa população de 5.000 pessoas, né, ou 5.000 documentos, independente de 5.000 unidades, certo? Onde a gente precisa selecionar 500 pessoas, a cada 10 pessoas eu vou selecionar uma. Então, vamos fazer de conta que eu chego na minha sala de aula e eu peço para que todos os meus alunos fiquem em linha. Todo mundo faz uma fila indiana. Eu tenho 30 alunos na minha sala, certo? E eu quero selecionar 10 alunos para participar da minha pesquisa. Então, temos 30 alunos, meu intervalo vai ser de 3 em 3. Então, eu vou pegar a cada 3, eu pego um aluno. Então, eu vou pegar, temos o aluno 1, 2, 3. Eu pego o aluno 3. Vamos para o próximo, aluno 4, 5, 6. Eu pego o aluno 6. O aluno 7, 8, 9, eu vou pegar o aluno 9. Então, eu determinei que, na minha fila de alunos, a cada 3 alunos eu vou selecionar um. E sempre esse intervalo pré-estabelecido. Tá, meu intervalo é de 3 em 3, eu posso escolher o aluno 2? Não. Na amostragem sistemática, eu vou pegar o número que eu pré-determinei, certo? Vocês precisam ter isso na cabeça de vocês, que a gente vai pré-determinar o intervalo, certo? Então, se eu pré-determinei num grupo de 3, que é esse aqui, o aluno que eu vou escolher sempre vai ser o último, certo? Essa é a amostragem sistemática. Nós temos também a amostragem aleatória estratificada, certo? Vai ser fácil de entender também. Ela parece muito com a amostragem por cluster que a gente já viu. Nesse tipo de amostragem, a população vai ser reduzida a números menores e que não podem se sobrepor, mas que juntos representam a população inteira. Uma vez que a gente organiza esses grupos, a gente pode selecionar uma amostra dentro de cada um desses grupos, certo? Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês que vai ser o diferencial. Eu falei nesse exemplo aqui que a gente poderia escolher 2 alunos dentro de cada cluster, certo? Para poder fazer a pesquisa. Mas outra forma também que pode ser feita é que eu peça para que o grupo inteiro dê um voto. Por exemplo, eu quero saber nesse grupo verde aqui, certo? Nesse grupo de pessoas entre 18 e 25 anos, quem gosta da minha aula. Então, assim, eu quero saber se o grupo gosta. Então, eu posso pedir que vocês votem entre si e escolham um, entendeu? Nesse tipo aqui, a gente vai ter um resultado para cada grupo, certo? É basicamente isso no cluster. Existe um resultado no grupo inteiro, enquanto na amostra de aleatória estratificada, eu vou ter
primeiro, os indivíduos não podem se misturar. Então, se eu tô entre 15 e 25 anos, eu posso participar do grupo que tá entre 26 e 35? Não faz sentido, né? Então, assim, os grupos não podem se misturar. Eu não posso pegar grupos que possam pertencer a dois grupos, né? Indivíduos que podem pertencer a dois grupos. Isso acontece, por exemplo, se eu definir duas definições. Tipo, pessoas que gostam das cores azul, amarelo e verde. E aí, eu gosto da cor azul e verde. Eu posso estar nos dois grupos. No caso da amostragem estratificada, isso não acontece, certo? Então, uma vez que a gente organiza esses grupos, a gente vai analisar as amostras dentro de cada grupo, de maneira separada. O analista, ele pode fazer o que mais se encaixa no perfil analisado, da mesma forma como eu falei para vocês. Sempre tem que haver a divisão de acordo com aquilo que faça sentido para a nossa pesquisa, certo? No caso de uma cidade, a gente pode definir, assim, na população que está em classe baixa, classe média alta e classe alta. Posso pegar pessoas com faixa etária. Então, e aí, dentro desses grupos, por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa com pessoas entre 20 e 30 anos. Então, eu vou primeiro dividir a minha população, certo? Só vai me interessar o resultado de pessoas entre 20 e 30 anos, então eu vou excluir os outros grupos que não se encaixam naquilo que eu quero e vou focar só em quê? Nas pessoas que têm entre 20 e 30 anos, certo? Que é o grupo que eu estou escolhendo. Eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos como é que funciona, mas nesse grupo aqui, eu divido e seleciono o grupo foco da minha pesquisa, certo? Eu posso recolher a amostragem só desse grupo, por exemplo. Se eu for pegar dentro lá da caixinha da minha cidade, bota na população inteira, talvez nem todos os nomes que eu pegue vão se encaixar nesse grupo. Então, primeiro eu subdivido os grupos e depois eu faço a seleção da amostragem. Então, as principais vantagens da amostragem por probabilidade vão ser a redução do viés da amostra, ou seja, nós vamos ter uma coleta de dados com maior qualidade e com menos interferência do pesquisador, certo? Como eu vou estar dando chances iguais de todo mundo da minha população participar, o pesquisador não vai poder influenciar nisso. Aí eu não gosto daquela pessoa. Tá, mas ela está dentro do grupo, ela foi selecionada, ela vai participar. Então, não existe interferência do pesquisador, certo? Nós temos uma população mais diversa, porque eu estou usando todos os membros. Então, eu estou dando uma oportunidade igual de todo mundo participar e uma oportunidade igual de todo mundo ser representado. Se eu for fazer por exemplo, como eu falei para vocês, né? Da minha cidade, analisar quem eu acho que vai ganhar como candidato a prefeito. Eu estou dando chance de todas as pessoas, de todos os bairros, independente da classe social, independente das posições políticas, de participarem da minha pesquisa. Eu não vou estar sendo tendenciosa de alguma forma. Pode ocorrer? Pode, porque nós estamos trabalhando com probabilidade, mas a população vai ser mais diversa. A chance de que eu pegue um habitante de cada bairro vai ser maior. E nós temos também, em consequência disso, uma amostragem mais precisa, né? Eu consigo planejar e criar amostras mais precisas e que resultem em dados mais bem definidos, como é o exemplo desse aqui. Se para minha pesquisa só interessam pessoas entre 20 e 30 anos, por que eu vou estar entrevistando pessoas abaixo de 20 anos? Por que eu vou entrevistar pessoas com mais de 30 anos? Então, se eu uso um método sem probabilidade, a chance de que esse resultado venha mais bagunçado é maior, né? De que alguém maior acabe sendo selecionado. Quando eu defino a minha população e eu defino o que eu quero pesquisar, o que eu quero investigar, o resultado vai ser mais preciso. E agora nós entramos nas amostragens sem probabilidade e que são utilizadas também, né? O fato de não utilizar probabilidade não diminui de forma alguma essas técnicas. E aqui, ó, nos métodos de coleta da amostragem que não fazem uso de probabilidade, é utilizada a coleta de feedbacks com base na capacidade em selecionar a amostra do pesquisador. As amostras vão ser selecionadas pelo pesquisador. Lembra um exemplo da rua que eu dei? O pesquisador está lá escolhendo pessoas para responderem? É claro que vai ter uma tendência do pesquisador de alguma forma, né? Por que eu escolhi a pessoa B e não escolhi a pessoa A? Né? De alguma forma você... não sei, a pessoa A talvez estivesse com uma cara mais triste, não quis incomodar. Ou a pessoa C estava com uma cara de mal-humorado e talvez não quisesse participar da minha pesquisa. Então, claro que vai ter uma forma do pesquisador ser mais tendencioso, certo? E não existe um critério de seleção pré-definido.
Nesse tipo de amostragem, eu não posso dizer, vou entrevistar só mulheres, ou vou entrevistar só pessoas entre 20 e 30 anos, porque eu não sei quem eu vou encontrar. E se nessa rua que eu tiver, não tiver pessoas na cidade? Aqui na minha cidade, existe uma praça onde as pessoas de mais idade vão para tomar café, para conversar, para jogar dominó, jogar baralho. Se eu quiser entrevistar crianças de 5 a 10 anos, a chance de eu encontrar essas crianças lá vai ser muito pequena, certo? Então, eu não posso predefinir como critério da minha pesquisa crianças de 5 a 10 anos. Se eu predefinir isso, talvez utilizar outro método seja mais eficaz do que utilizar esse método sem probabilidade, certo? E aqui, ó, em grande parte dos casos, a amostra não é selecionada de forma estatística e é possível que se tenham resultados distorcidos e que não representem totalmente a população, certo? É como aquela questão que a gente tem falado desde o início da aula. Se eu quero saber quem é o candidato político que pode ganhar na minha cidade e eu escolho um bairro específico para ir, pode acontecer isso, do meu resultado estar distorcido e não representar totalmente a minha população. Geralmente é utilizado em casos onde há restrição de custos para a pesquisa ou pode ser utilizado em etapas muito preliminares da pesquisa, certo? Essa é uma forma mais barata, vocês vão ver outras vantagens dela mais para frente, não vou adiantar não. Mas vamos lá. Amostragem por conveniência. É exatamente o que essa imagem aqui está mostrando para vocês, ó. Para a aplicação dessa metodologia, é necessário que se tenha facilidade ao acesso e o assunto foco da pesquisa, né? Eu não posso pegar um assunto muito complicado e esperar que no meio da rua eu vá encontrar pessoas que consigam falar comigo sobre isso. Por exemplo, se eu quiser perguntar às pessoas, eu quero entrevistar adolescentes para saber quem tem vontade de estudar física quântica na universidade. Esse é um assunto que, se eu for para um shopping, eu consigo encontrar facilmente, talvez encontre, mas é um assunto complicado, então é melhor ser utilizado para assuntos mais simples, onde é mais fácil ter o acesso a essa população. Por exemplo, se eu quero saber quem gosta de vegetais ou não gosta, certo? É muito mais fácil eu encontrar pessoas que se encaixem nisso para poder responder à minha pesquisa. E ele vai ser baseado na facilidade em que o pesquisador vai ter de encontrar indivíduos disponíveis para compor essa amostragem, né? É justamente isso que eu acabei de falar. O pesquisador não deve impor a sua vontade na seleção dos sujeitos, devendo que essa escolha seja feita apenas pela proximidade. Mas a gente sabe que acontece, né? Existe isso que eu acabei de falar, de que talvez você tenha uma tendência a falar melhor, se aproximar mais de algumas pessoas, mas é interessante que isso não aconteça, que você entreviste todo mundo. Um pesquisador, por exemplo, não pode se limitar a ficar entrevistando só crianças ou só adultos. Eu estou fazendo uma pré-seleção. Você tem que entrevistar pessoas de qualquer idade. Não existe nenhum tipo de probabilidade nisso, certo? E pode ser utilizado em casos em que há limitações de custo ou de tempo. Eu preciso desse resultado para o final da semana. Eu não posso esperar uma análise demorada. Eu não posso sortear e ligando de um para um. Não, é melhor mandar um pesquisador lá para a rua e pedir para ele trazer esse resultado. E o melhor exemplo disso são pesquisas realizadas em ruas lotadas ou shoppings ou qualquer lugar onde seja fácil ter acesso a pessoas que possam responder à minha pesquisa, certo? A amostragem de julgamento ou a amostragem proposital vai ser um método onde é feito que ele vai ter um critério do responsável, certo? Pela pesquisa, e ele deve se basear na finalidade do estudo. Esse aqui vai ser um método já mais diferente daquele outro, né? Mas também utiliza a compreensão do público-alvo. Também é chamado de amostragem deliberada, uma vez que se escolhem os participantes de acordo com requisitos predeterminados na pesquisa. Para isso, elementos que não são interessantes à pesquisa podem ser anulados. Vamos lá, voltando àquele exemplo. Quero saber quem são os alunos que gostam da aula da professora Maria Clara. É interessante que eu procure alunos que não são cadastrados no PCBS Campus, alunos que não têm acesso à minha aula. Como é que eles vão saber se eles gostam ou não da minha aula? Então, eu estou predeterminando um requisito. Meu requisito é alunos matriculados no PCBS Campus. Pode ocorrer de alunos que ainda não assistiram a aula minha? Pode. Mas é muito mais fácil que eu ache nesse grupo delimitado alguém que possa responder do que se eu pegar pessoas que sequer estão inscritas no portal. Então, eu tenho uma pré-definição do meu público. Também, aqui, ó, o exemplo que eu trouxe para vocês. Quando a pesquisa está interessada em saber os motivos pelos quais uma pessoa tem interesse em estudar no exterior, aqueles que respondem que não têm interesse já são descartados da pesquisa,
certo? Então eu chego pra você lá no meio da rua e digo, qual o teu interesse em estudar no exterior? Tu não tem interesse, então por que eu vou continuar a entrevistar essa pessoa? Certo? Eu vou predeterminar. Talvez eu predetermine pela idade. Eu quero entrevistar só pessoas negras. Então eu vou parar alguém pardo no meio da rua? Não vou. Eu vou diretamente a pessoas que se identificam como negras, certo? Temos a amostragem em bolas de neve. Esse método ele vai ser aplicado em casos onde eu tenho um assunto mais difícil de abordar, mais difícil de rastrear, assuntos mais sensíveis, né? Assuntos que são considerados assim mais complicados de se encontrar pessoas, né, para falar sobre. Digamos, por exemplo, pessoas portadoras de HIV, pessoas portadoras de alguma doença muito rara e que preferem não se expor, pessoas que foram vítimas de algum tipo de violência, violência doméstica, violência sexual. Então, é um assunto mais delicado. Não posso chegar no meio da rua e dizer, oi, tudo bem? Você tem HIV? Certo? Algumas pessoas não vão se sentir confortáveis com isso. Eu não posso chegar para as pessoas e dizer, oi, tudo bem? Você já foi abusado sexualmente? Então, nesse caso, os pesquisadores, eles podem entrar em contato com pessoas conhecidas e que já vão ser mais confortáveis de falar sobre isso. Eu posso procurar voluntários. Eu posso, por exemplo, botar uma chamada na televisão. Oi, tudo bem? Se você já passou por violência sexual e tem interesse em falar sobre isso de forma anônima, entre no nosso site e responda a pesquisa. Assim que eu vou selecionar os membros. Então, eu não tenho muito... É uma forma mais restrita da pesquisa, né? Mas eu tenho que encontrar pessoas que estejam disponíveis para discutir o tema em questão. No exemplo, eu trago justamente isso que eu disse para vocês, casos de pessoas que envolvem, por exemplo, usuários de droga, portadores de HIV, vítimas de violência ou qualquer temas sensíveis, onde eu não vou poder fazer nenhum outro tipo de abordagem. Eu vou usar a amostragem bola de neve, onde eu vou pegar as respostas de um grupo e vou presumir que elas são verdadeiras para o grupo inteiro, certo? E, por fim, nós temos a amostragem por cotas, que nesse caso também são estabelecidos alguns padrões, certo? Vão ser, antes de começar a pesquisa, a gente vai determinar padrões, e a amostra vai ser composta por características determinadas, como eu disse a vocês, sendo importante salientar que a população total, ela deve ter as características que eu escolhi para a minha amostra, sendo um método mais eficaz, né? Naquele outro método que eu falei para vocês, de julgamento ou proposital, eu vou pré-estabelecer um critério, mas isso não quer dizer que minha população inteira vai estar dentro daquele critério, certo? Nesse caso aqui das cotas, vai ter sim. Se eu quero entrevistar mulheres negras, todas as minhas pessoas entrevistadas têm que ser mulheres negras, certo? Então, a população geral, digamos que na minha cidade tenham 30 mil mulheres negras, e eu escolho dessa amostra 300 mulheres negras, certo? Eu não posso incluir na população geral mulheres brancas, homens negros, crianças, não, eu quero mulheres. Então, minha população geral ela vai estar refletida na amostra que eu escolhi. E é um método muito eficaz também, né, de coletar resultados. Isso pode ser muito usado, por exemplo, com público-alvo. Se eu quero saber se as crianças gostam do desenho X, eu sou dona de uma emissora e quero saber se as crianças gostam, para saber se eu posso exibir esse desenho, eu não tenho interesse em entrevistar idosos, eu não quero saber a opinião dos adultos, eu quero saber a opinião de crianças. Então, o meu público inteiro, minha população vai ser crianças, certo? As vantagens das amostragens sem probabilidade. É uma metodologia que pode criar muitas hipóteses, né? É muito fácil de criar hipóteses, como naquela questão da bola de neve. Eu pego algumas pessoas para deduzir que a população inteira sente aquilo. Por exemplo, se eu pego vítimas de violência e digo, faço minha amostragem e um dos critérios lá, sei lá, minha pergunta, quero saber se vítimas de violência sentem constrangimento em falar sobre isso, se elas sofrem traumas. Então, eu posso gerar uma hipótese. Se a maioria me respondeu que tem traumas, eu posso dizer, em geral, vítimas de violência sofrem transtorno de estresse pós-traumático. Então, eu posso criar uma hipótese que representa a população inteira, mesmo sem ter entrevistado a população toda. Esse tipo de pesquisa também gera um retorno mais rápido, é quase imediato, né? Principalmente se eu estiver entrevistando pessoas no meio da rua. Ele pode ser utilizado como base para pesquisas futuras, mas é um método muito rápido e pode ser utilizado também para pesquisas qualitativas ou exploratórias. Não é a pesquisa principal, o foco do meu trabalho, é só uma pesquisa de exploração simples, certo? Ela tem um custo menor, eu não preciso utilizar softwares
Eu falei para vocês, né, sobre a questão de sortear o nome de cada pessoa da cidade, mas geralmente isso é feito no computador. Geralmente as amostragens com probabilidade demandam a utilização de um software, enquanto as amostragens sem probabilidade não vão precisar desse tipo de equipamento para que eu tenha um resultado. Aqui tem um comparativo entre elas, né? Então, métodos de amostragem estatística são baseados nas leis da probabilidade, né, para medir principalmente o risco da amostragem. Seleção de amostra através de estatística tem um maior custo, precisa se utilizar de softwares e tem conclusões mais objetivas, certo? Conclusões mais certas. Nas não estatísticas, nós não temos um risco de amostragem, a gente não tem como determinar aquela margem de erro para mais ou para menos, certo? Nós temos uma seleção que pode ou não utilizar de estatística, mas na maioria dos casos não utiliza. Tem um menor custo, obviamente, né? Tem resultados mais rápidos também, não precisa de software e tem conclusões mais subjetivas. É mais fácil de criar uma hipótese baseado numa amostragem não estatística, né? Como, por exemplo, no caso da amostragem em bola de neve. E aqui, pessoal, para finalizar nossa aula, nós vamos tratar sobre os erros em amostragem. Então, pessoal, para finalizar nossa aula, vamos falar sobre os erros em amostragem, certo? E algumas noções gerais sobre o assunto. Os métodos, eles sempre vão acabar gerando alguma certeza dos números obtidos, claro, se os valores estão corretos, se eles representam realmente a população. No entanto, né, como a gente viu durante a seleção da amostragem, pode ocorrer erros, seja na forma como foi selecionada, apesar de ter sido numa forma por estatística, independente de qualquer forma, independente se decorre de uma análise randômica ou não, sempre que a gente usa uma amostra ao invés de utilizar a população inteira, esse nosso resultado está passível de erros. Por isso que eu falei, aquela margem de erro para mais ou para menos sempre vai estar possível aqui dentro. E aí, nos casos de pesquisas mais simples, isso pode passar despercebido, mas na auditoria, como é algo mais sério, é mais complexo e os erros podem realmente causar resultados não tão interessantes. Então, vou mostrar para vocês 3 tipos de erros e como a gente pode revertê-los, certo? Então, o primeiro erro em amostragem é o erro na definição da população. Ele vai acontecer quando não há o cadastro correto dos grupos a serem colocados na pesquisa. Os grupos ou indivíduos que vão ser selecionados, eles podem passar por induzimento do pesquisador. E aí aquela amostra não vai corresponder à população. Por exemplo, o melhor exemplo que eu posso dar para vocês, quando o pesquisador faz, eu quero fazer uma pesquisa, mas eu quero que essa pesquisa eleitoral reflita o meu candidato. Eu não quero que o outro candidato saia na frente. Então, eu sei qual é o bairro que eu tenho que ir. E lá naquele bairro em específico, eu sei que eu vou encontrar pessoas que torcem pelo meu candidato. E lá eu vou ter uma amostra melhor. Então, isso aqui é quando há induzimento do pesquisador, certo? Geralmente, né? Mas pode ocorrer de outra forma, até na seleção mesmo. Numa seleção aleatória, eu posso acabar pegando mais membros de um bairro do que de outro e acabar que esse número aqui seja maior e acabe não representando a população no total. Então, como eu posso evitar esse erro? Eu posso revisar os itens que foram escolhidos. Por exemplo, se foi lá aleatório e eu vejo que tem muita gente de um bairro só, eu posso dizer, gente, isso aqui não tá legal, vamos dar uma trocada? Vamos diminuir, selecionar de novo, né? Eu posso ver também se houve interferência do pesquisador, posso dar uma analisada, eu acho que o pesquisador está tendencioso, vamos mudar, enfim. E é preciso sempre que a gente garanta que haja imparcialidade. Mesmo que seja difícil, a gente precisa sempre buscar a imparcialidade de quem estiver envolvido para evitar esse tipo de erro. Temos também o erro de mensuração, que ele é gerado quando a gente verifica ambiguidades nas respostas coletadas. Por exemplo, quando as perguntas não são bem feitas, ou são imprecisas, ou quando o pesquisador tenta dar, aquela influenciada na resposta, quando o processo não é bem feito, existe o erro de mensuração. E a gente evita esse erro revisando os formulários, elaborando melhor as perguntas, treinando os nossos entrevistados e, claro, evitando a interferência do pesquisador. Então, não adianta eu estar perguntando, mas tem certeza que essa é a tua resposta? Será que você não quer votar na outra alternativa? Então, esse erro de mensuração, ele acontece nesse momento
E é interessante que a gente, às vezes, a nossa pergunta não está bem feita, a pessoa não entendeu a pergunta direito, às vezes é uma pergunta muito grande, muito complexa. Enfim, a gente consegue reverter esse erro dessa forma. Temos também o erro da não resposta, que ocorre falha na coleta de dados, ou seja, alguns itens ou indivíduos não têm interesse em responder, digamos que dividir lá em subpopulações entre 15 e 20 anos, 25 e 30 anos e 35 ou mais. E aí o meu grupo de 15 a 20 anos não quer participar, certo? Então eu tenho um erro de não resposta. Meu grupo não quis participar, então eu não posso incluir dados dele dentro da minha pesquisa. E assim, posso dar um exemplo aqui para vocês da amostragem de bola de neve. Né? Pode ser que aquele grupo que eu selecionei, aquele grupo de pessoas, digamos, as vítimas de violência sexual, vai que naquele grupo a maioria daquelas pessoas não tem vergonha de falar sobre o assunto. Elas lidam com isso muito bem. Então eu não posso presumir que todas as pessoas que passaram por violência sexual vão responder da mesma forma, né? Então o resultado pode acabar não espelhando os dados da população geral. E para evitar esse erro, a gente pode seguir esses passos aqui, ó. Pode ser interessante que após algum tempo da pesquisa inicial, a gente se conduza novos estudos, né? Vai que no momento eu liguei para a pessoa e disse, não quero responder. E agora ela já se sente confortável para responder, né? É interessante que a gente sempre faça isso para ver se as pessoas estão habilitadas agora para responder. Como eu disse no caso do grupo de 15 a 20 anos. Vai que depois eu chego lá e eles, não, agora eu já tenho interesse em participar da pesquisa e eles participam, né? E outra forma também é verificar se as pessoas que responderam ainda continuam com a mesma opinião, é sempre interessante. A gente vê muito essa questão da repesquisa quando a gente fala em campanhas políticas, porque acontece muito isso. A gente faz um estudo no início, um estudo durante e um estudo mais perto do fim da campanha política. Será que as pessoas, depois de apresentar as propostas, elas mudaram de ideia? Será que agora elas têm um novo candidato? Então, são coisas que podem ser mudadas durante o processo e que podem ser analisadas numa repesquisa, certo? E sempre, claro, reanalisar os novos resultados, obter estimativas para as próximas, mais próximas à realidade da população. Sempre é mais fácil quando a gente tem uma repesquisa para prevenir essa questão do erro da não resposta. Então, pessoal, aqui nós temos um resumo, basicamente, de tudo que nós vimos hoje, né? Nós temos a população, a definição da amostra, né? A amostra estratificada ou planejada e a amostra efetiva. Isso aqui, eu vou mostrar para vocês onde vão ocorrer cada um dos erros, né? No caso, estou pegando aqui a população de estudantes. O erro na definição da população, ele ocorre nessa primeira fase aqui, certo? Quando eu tenho a população geral. Se eu deixo de incluir pessoas dessa população geral, se eu deixo de, digamos que eu não cadastro esses primeiros indivíduos aqui, minha população já está errada. E aqui vai ocorrer o erro na definição da população. Nessa segunda fase, por exemplo, quando eu tenho aqui um espaço amostral, tá? Já defini, mas deixei mais restrito o meu grupo de candidatos. Já estou definindo a minha amostra. Então, nessa situação aqui, eu posso ter o erro da amostra, eu posso ter escolhido de forma errada, eu posso ter a tendência do pesquisador, né, em selecionar esses candidatos. E no erro de mesuração, eu vou pegar a resposta do grupo, né, e aí eu tenho aquele erro, eu acabei induzindo a pessoa a responder alguma coisa, a pessoa acabou não entendendo o que eu falei, então vai ocorrer aqui o erro de mesuração, é na interpretação desses resultados. E no final, acaba que a amostra efetiva não corresponde à população geral. E aí, pessoal, sempre é interessante que nos casos de erro, a gente busque modificações, né, nos métodos utilizados para entender o que aconteceu, que a gente reflita se a amostragem, se a forma que a gente selecionou e se a amostragem escolhida, ela reflete mesmo a realidade da população, né? A gente pode também, claro, alterar a forma de seleção de amostragem escolhida para a pesquisa. A gente também entende sempre que vai haver e deve haver um equilíbrio de esforços para que se reduzam os erros e que a gente consiga chegar ao resultado certo, ao resultado que eu preciso para a minha pesquisa corresponder àquela realidade. A gente também precisa evitar esses erros padrões, claro, estabelecer aquela margem de erro, né, para ficar mais seguro, de forma que exista um intervalo de confiança
para que mantenha aqueles meus resultados válidos, né? Eu estabelecendo aqui minha margem de erro, mesmo que haja um erro para mais ou para menos, ainda assim meus resultados são confiáveis. Certo, pessoal? Nós estudamos e peço que vocês deem uma revisada, né? No caso dos brasileiros que estão assistindo o curso, nós temos a NBC-T 1111, que é a norma brasileira de contabilidade, que vai versar justamente sobre a questão da amostragem dentro da auditoria. Nós temos a ANIA, que é a norma internacional, no caso dos estudantes que não são brasileiros, né? Deem uma olhada na ANIA, né? Eu não trouxe ela mais a fundo, mas vocês podem dar uma olhada, que vai falar sobre padrões internacionais para auditoria, né? E técnicas de amostragem. E, pessoal, aqui tem nossa referência bibliográfica. Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero muito ter conseguido ajudar vocês. E espero que a gente se encontre em breve em um próximo curso. Um beijo enorme para todos e até a próxima!